Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é terça-feira, né? Dia 19 de março de 2024. São 9 horas e 44 minutos, hora de Brasília. Deus abençoe todos vocês. Espero que estejam bem, tenham dormido bem. Tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Tô um pouco cansado que ontem eu fui tarde aí trabalhando ontem, né? A gente buscando algumas informações, né? Acontecendo muita coisa. Tá acontecendo muita coisa, né? E coisas que a gente já tinha... Eu sabia que ia rolar, né? Mas no fundo não acreditava que, que ia, né? A gente sabia que ia, mas não acreditava que ia. Não botava muito fé, né? Mas parece que as coisas estão caminhando aí, né, Cláudia? As coisas estão caminhando rápido aí. Por um caminho que a gente não imaginava, né? Sabia, porém não imaginava, né? E parece que elas estão caminhando aí muito rápido, né? Nesse sentido. E aí a gente ficou trabalhando aí, bastante gente conversando, enfim. Acabamos de dormir bem tarde. Eu tô um pouco com sono ainda, cansado. Oi, Virgânia, bom dia. Mas tá bom, né? Tá bom, né? A gente observa a palavra de Deus e a gente vê Jesus falando sobre uma série de coisas. E ele fala que quando essas coisas estiverem para acontecer, a gente vai começar a perceber os sinais, né? A gente vai começar a perceber os sinais. Então são esses sinais aí que a gente tá vendo, né? Tiago, o Gabriel mandou um. Mas acho que não vamos passar hoje o vídeo da vigília. Mas eu não sei se ele já publicou lá no canal da igreja, daí não vai dar para passar aqui, né? Tem que mudar, não adianta, tem que ver isso depois. Eu queria mostrar para a galera. Aí tá bom. A gente vai ler a primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, se você puder olhar aí. Ainda não, Mateus? Ainda não, né? Eu vou passar pro Thiago aqui, pro Thiago dar uma... Ele vai mandar pra mim, daí eu vejo. Você quer passar um jeito? Gabriel, manda pro Thiago aqui no WhatsApp dele, faz favor. Aquele pequenininho, só pequenininho ali. Só para dar uma palhinha pra galera. Pequenininho, se você puder mandar pro Thiago aí. Daí a gente passa pra galera dar uma olhadinha aqui, só pra dar um cheirinho daí se der. Tony tá de aniversário hoje, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe Liliane, a galera do Rio Grande do Sul, Bagé, Santa Maria, Caxias do Sul, Deus abençoe vocês. Tá bom, Jaqueline. Cavajas, você vai lá no final, no livro de Apocalipse, aí você volta. Quando você chegar no livro de Apocalipse, você volta. Judas, aí já tem João, tá? Daí tem terceira, segunda, primeiro João. Bem facinha, no finalzinho, tá? Capítulo 1, capítulo 2, verso 18. O Thiago tá baixando aqui, o Gabriel terminou o vídeo ontem, eu acho que tem 16 minutos. Ele vai postar hoje no canal da igreja o vídeo da vigília de sábado, tá? É só uns cortezinhos, né? A gente fez só um pouquinho, que nós ficamos lá até quase 3 horas da manhã, né? Então, chegamos lá, acho que às 11, não sei, ficamos até às 3. Tem bastante coisa que o Gabriel fez lá e ele fez uns cortezinhos, aí tem um pedacinho ali que tá... Eu quero passar para vocês, aí tem um pedacinho só da ministração, só um pedacinho, daí vocês vão ver o lugar, o pessoal ali, só para dar um cheirinho, né? Tem muita gente que nunca foi numa vigília, né? Bom dia, Mariane Freitas, Josiane Cabral, bom dia. Bom dia. Tá pronto? Tá bom.
Vamos assistir o vídeo? Antes da gente ler o texto, vamos ver o vídeo. O Thiago vai colocar aí para vocês verem o vídeo. Vamos? Já tá aí. Tá sem som porque tinha uma música muito alta lá. Tem um somzinho de fundo só que o Gabriel colocou aí. Esse barracão é uma casa de recuperação, onde a gente foi. Casa de recuperação de pessoas que tiveram problemas aí com droga, com álcool, né? E a gente foi lá levar o evangelho para essa galera, né? E foi bem legal. Foram muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo ali no dom de línguas, né? Muitas pessoas que foram libertas, né? Muitas pessoas libertas também foram alcançados ali, muitos jovens, né? Foi um dia assim bem legal, né? Bem legal. Muitas pessoas que caíram ali na unção, depois foram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, assim, foi bem legal. Foi bem bacana o nosso grupo de obreiros todos ali, né? A gente estava fazendo uma ministração assim bacana, foi uma coisa bacana, o pessoal não estava assim muito que esperando, né? Aquilo foi bem bacana, assim, sabe? Foi bem legal, foi uma coisa bem legal, assim, não é o nosso cotidiano, né? Eu não tenho o hábito de fazer isso aí na igreja, mas ali naquele momento foi necessário, né, que a gente orasse e fizesse ali uma ministração. E as pessoas então caídas ali, né, caiu bastante gente, foi bastante gente arrebatada. Foi bem legal, né? Eu achei que vocês iam gostar de ver isso aí. Depois o Gabriel vai colocar o vídeo completo depois no canal da igreja, tá? Daí vai lá o vídeo da vigília. E vocês já sabem que vai estar lá, né? Tá? Vocês já sabem que vai estar lá e vocês vão assistir o vídeo inteiro depois. Acho que deve ter 20 minutos, acho que o Gabriel fez, não tenho bem certeza ali. Tá bom? Depois a gente vai postar lá e vocês... Fabiana, Edna, beijos, Deus abençoe vocês. Tá bom? Vamos lá? É bem legal, né? Bem legal, né? Acho que foi 4 ou 5 meninos desses que estão se recuperando lá foram batizados aí com o Espírito Santo, né? Bem legal, né? Falar em línguas lá e tal, impactou o povo, né? Não estão acostumados mais a ver isso aí, né? Impactou o povo lá, foi bem bacana. Foi bem legal, né? Foi bem legal. Deixa eu ler o texto aqui para vocês, 1 João, capítulo 2, verso 18. Vocês já acharam o texto aí? Posso ler? Posso ler para vocês? Tem alguém me ligando aqui, mas agora não vou atender. Depois eu vejo aqui. Deixa eu fechar aqui meu telefone. Senão ele vai ficar tocando aqui. Não sei quem é. Aí. Já está desligado. Minha Bíblia diz assim, ó. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós... Thiago, eu coloquei no não perturbe aqui, mas ele continua ligando aqui, ó. Pra mim. Eu atende aí, ver o que é, de repente alguma coisa importante. Desculpa, gente. Filhinhos, já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Dá para nós, Senhor, o discernimento e entendimento da tua palavra. Dá para nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra revelada de uma maneira simples para que todos possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, na autoridade e poder do teu santo nome, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O verso 18, o Senhor fala que já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Escute isso aqui, irmão. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Escute o que a Bíblia está falando. Muitos se têm, escute isso, muitos se têm feito anticristos. Quando é que você se torna, você adquire o espírito do anticristo? Quando se levanta contra as coisas de Jesus, contra a igreja, contra o Espírito Santo. Você é um anticristo. Preste bem atenção no que a palavra está dizendo para você. Muita atenção. Porque tem muita gente achando, né, que o anticristo é aquele cara que vai vir lá na tribulação, blá, 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 e que hoje não está acontecendo nada. Mas o que acontece hoje então na igreja, pastor? O espírito do anticristo. Todo mundo que se levanta contra Cristo e contra a sua igreja tem o espírito do anticristo. Entendeu? Eivla Aparecida, Deus abençoe, querida. Obrigado. Você entendeu? Escute o que a Bíblia está falando. Escute o que a Bíblia está falando. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, vírgula, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Entendeu? Muitos se têm feito anticristos. Quando que as pessoas passam a ser um anticristo? Quando você combate a igreja. Pastor, mas eu nunca falei isso. Quando você combateu o pregador que falou, a boca de Deus usou ele para falar e você disse que não era de Deus. Você é um anticristo. Quando Deus usou um vaso para exortar a igreja e falar do pecado dentro da igreja, e você amava tanto o teu pastor que você disse que ele era mentiroso, que o seu pastor era um homem de Deus, que aquilo era mentira, que você repreendia, e era o próprio Espírito Santo avisando, e depois o cara apareceu, o pecado do cara, e você fez de conta que não falou nada, que não era com você, e você foi feito um anticristo. Você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu?
Quantos têm feito isso na igreja? Quantos? Eu vou dar um exemplo para você. Eu passei o vídeo agora para você mostrando uma ministração na igreja, né? Numa outra igreja que eu fui pregar. Os meninos ali, quase todos eles vindo da rua, que foram recuperados nas drogas. Jesus libertou os guri, batizou eles com o Espírito Santo, mas você viu o vídeo aqui, aí você olha o vídeo e fala, isso aí não é de Deus não. Você está fazendo o quê? Esse negócio de cair é coisa do diabo. Entendeu? Irmão, isso é coisa do diabo. Sacou? Então preste bem atenção no que a Bíblia está falando, porque muita gente vai para o inferno, muita gente que diz que é crente, que vive na igreja, que é dizimista, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Ele é um anticristo. E muita gente com conhecimento de causa conhece a palavra, né? Mas não aceita as ações do Espírito Santo, não aceita o poder de Deus nas igrejas, acha que isso não é de Deus, que Deus não faz assim, Deus não age dessa maneira, como se ele fosse o dono do céu e o dono de Deus. Ele dá ordem para Deus. Deus não faz isso. Isso aqui Deus não faz. Não é isso aí? Com conhecimento de causa. Importante salientar. Uma coisa é o ímpio falar, né? Zoar, zombar o ímpio. O ímpio não conhece o evangelho. A Bíblia diz que o tempo de ignorância não será contado. Uma coisa é o ímpio. Outra coisa é o cara que diz que é crente, né, que está na igreja, que conhece o evangelho, que participa do corpo de Cristo, fazer esse tipo de coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Heresia, Rejane Barros, é você dizer uma coisa que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz. Você diz assim, mas a Bíblia diz isso aqui, e não está escrito. Isso é uma heresia. Entendeu? Isso é uma heresia. Então você não tem o discernimento de espíritos, Deus não te deu o discernimento de espírito, você não tem certeza, Amazon Temper, obrigado, professora Merinha, obrigado. Você não tem o discernimento, vê uma pessoa rodando no espírito, caindo no espírito, cale a boca, não fale nada. Você até tem o direito de pensar, nossa, será que isso é de Deus? Pensa. Mas agora você não pode chegar e dizer, isso aí não é de Deus, se você não sabe. Você não sabe, como é que você vai falar um negócio desse? E se for de Deus? Daí? Aí você vai pro inferno. Entendeu? Então você não pode julgar que aquilo não é de Deus se você não sabe o que é, você não conhece. Entendeu? Bom dia, Silvana. Estou te ensinando, se você quer ouvir o conselho de sabedoria do pastor, você ouve, se você não quiser, você não ouve, o problema é seu. Entendeu? 19. Saíram de nós. Por quê? Porque os caras conheceram o evangelho, mas não eram de nós. Quando o cara sai da igreja e vai embora, porque o cara não era da igreja. Quem é da igreja não vai embora, irmão. Quem é de Jesus não abandona Jesus. É só quem não é que abandona. Na dúvida, Gisele, discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo. Você tem certeza que é Deus. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha. Ontem. Ela mandou um áudio para mim no WhatsApp. Ela é minha ovelhinha. Quem cuida dela é o pastor Cunha. E ela mora fora do país, em outro lugar. Ela mandou um áudio, ontem eu vi no meu WhatsApp um áudio da irmã. Ela nunca me manda mensagem, eu fui ouvir o áudio dela. Ela disse, pastor, eu fiquei muito tempo afastado da igreja, voltei na comunhão aqui na igreja do Porto de Cristo, sou membro da igreja, quem cuida de mim é o pastor Cunha e tal. Eu estava orando, numa dessas orações, o Espírito Santo voltou a falar comigo, ouço a voz dele,
Eu sei que é o Espírito Santo porque ele fala de Jesus Cristo para mim, e a gente sabe que o diabo não fala o nome de Jesus, né? Fala de Jesus Cristo para mim e tal. E ele mandou eu dar um recado para o senhor. Então o recado para o senhor é isso aqui, ó. Tá. Amém? Eu respondi, falei, amém, irmã. Deus abençoe você, glória a Deus. Solange Quincoses, obrigado. Ela me deu um tempo para acontecer o que ela falou, 2 semanas. Ela disse, olha, que 2 semanas vai acontecer isso aqui, beleza. Glória a Deus. Por que eu vou duvidar, irmão? Vou achar que não é. Entendeu? Então, quem é de Deus, anda com Deus. Quem é do diabo, anda com o diabo. E você vai aprender isso na tua caminhada. Entendeu? Você vai aprender isso na tua caminhada. O Espírito Santo, ele se comporta como o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não tem costumes, não faz coisas que não são santas. Entendeu? É simples de você entender isso. Oi, Fer, bom dia. É simples. Agora, você vai ter o discernimento? Não, Vitor Paraguaçu. Pastor, podemos repreender um pastor que esteja pregando errado? Não. Quem repreende ele é só Deus, você não. O que você tem que fazer quando você está numa igreja e o pastor não prega o evangelho é sair fora. Você tem que respeitar o cara. Respeitar a autoridade. A correção nunca vem de baixo para cima. Você já foi no exército, por exemplo, e o coronel está fazendo cagado, o sargento vai lá e chama a atenção dele. Você já viu isso? Não. Quem chama é o general, não é o sargento. Se na terra tem ordem e decência, imagina no céu. As coisas de Deus. É simples, é só você não seguir o cara. Ah, o cara lá fica profetizando coisa que não é de Deus. Não vá lá, você vai lá fazer o quê? É simples. Né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são de nós. Então Deus vai mostrar para você quem não está com você, tirando as pessoas, levando os caras embora. Entendeu? A irmã está falando assim, a irmã Lucy. Mas igrejas também abandonam membros. Triste realidade isso. A igreja não abandona membros, irmã. Os homens abandonam os membros. Principalmente aqueles que não dão lucro. Por que isso acontece? Que você está no lugar errado. A culpa não é dos caras, a culpa é sua. Entendeu? Sim, Silene. Pastorado feminino é bíblico desde que não seja cabeça da igreja. Entendeu? 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Pastor, mas isso aqui não é verdade, porque eu não sei tudo. Você sabe. Você só não está conseguindo acessar a informação. Às vezes Deus quer falar com você, mas você não está santificado. A tua falta de santidade faz com que você tenha falta de comunhão com Deus, e isso faz com que você não tenha a ação dos dons na tua vida. Entendeu? Evandinha, relaxa. Estamos todo mundo atrasado hoje. Entendeu? Que bom, Débora. Deus abençoe. Bebezinho. Certo, irmão? Elisete Lopes. O pastor pode dizer que ele pode dar ordem aos anjos em nome de Jesus, é isso? Sim. Os anjos que trabalham no seu ministério, eles estão debaixo da sua autoridade. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Entendeu? E os anjos de Deus que trabalham no nosso ministério, aqueles que os têm, é óbvio, aquele ministério que é santo e é de Deus, essas ações espirituais que acontecem na igreja, quem faz são os anjos de Deus. Eu estava lá na vigília, um menino chegou, uns meninos para fazer o louvor, já era quase meia-noite que eles chegaram. Os meninos eram, cara, quem tem Jesus tem, quem não tem tá ferrado, irmão.
O menino começou, quando ele pegou o violão, começou a tocar, adorar a Deus num louvor, aquele poderoso Deus, sabe? Muito legal, né? Que lindo. Começou a entrar os anjos na igreja. Eu vi eles, eu estava sentado. Era que ele começou a tocar, começou a entrar, entrou um, entrou outro. E começaram a rodear a igreja, a hora que o guri começou a cantar. Por que que até aquele momento, já tinha 2 horas de culto, não tinha ninguém ainda? Não tinha chego nenhum anjo. A hora que o menino começou a adorar, veja, a adoração começou, os anjos começaram a entrar na igreja. Entendeu? Por quê? Os anjos operam no ministério daquele guri. É simples, mas as pessoas não conseguem acreditar nisso. Entendeu? Não conseguem acreditar nisso. Então, os anjos, eles operam no ministério de algumas pessoas para quem Deus lhes deu. Então, Deus colocou os anjos para operar naquele ministério. Você vai fazer uma libertação, por exemplo. Quem está ali? O anjo de Deus. Você acha que o diabo tem medo de mim? Não, ele tem medo do anjo que está comigo. Entendeu? São os anjos que descem, irmão. Arranca a espada e corta o bicho velho. Não tem para ninguém, irmão. Os anjos da cura. Entendeu? Você sabia que eles têm cores de roupa e de fardamento diferente? Você sabia disso? Você nem sabia, né? Tem gente que nem sabe disso. Não são só os pastores que veem os anjos, são só os crentes que veem os anjos. Pastor, mas isso aí está escrito na Bíblia? Evangelho de Mateus. Jesus está falando com Natanael, ele disse assim, ó, quando você crê, Jesus disse para Natanael, você vai ver o céu aberto com os anjos que servem ao Senhor subindo e descendo. Não está escrito isso na Bíblia? Novo Testamento? Sim ou não? Entendeu? Está escrito, irmão. Acho que as pessoas não lêem a Bíblia, né? E não sabem. Então, quando você tem o dom de visão espiritual, é um dom. Você vê o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está inserido no mundo físico, ou o mundo físico está inserido no mundo espiritual. Não estaria errado falar isso também. Você está entendendo? Então, nós, né, vemos Jesus falando, né? Ele diz que quando a gente for morar no céu, nós vamos ser como irmãos e teremos o aspecto de anjos, né? A Bíblia fala muito sobre isso, mas, né? Entendeu? Por isso que Balaão não viu o anjo, viu depois quando ele permitiu que ele visse. As crianças, é comum, por que as crianças veem os anjos, irmão? Por causa da santidade, cara. A santidade das crianças. Por que você não vê? Por causa da tua carnalidade. Você não vê as coisas espirituais. Mas quando você tiver fé e você santificar a tua vida, você vai ver. A Ivone, eu nunca vi. Assim, filmado não, né? Mas de repente, não sei. Os anjos são homens. São homens. Características humanas de homens. Todos. Entendeu? Os animais, provavelmente sim. Pode ser. A Bíblia diz isso. Quando eles vieram destruir Sodoma e Gomorra, eram homens e eram anjos. Não é assim? A Bíblia diz que muitos receberam em casa anjos. Como hóspedes. Não fala? Fala, irmão. Entendeu? Então a gente olha a Bíblia, mas a gente acha que isso aí é figurado. Não é literal. Entendeu? Então, quando você tiver a tua visão espiritual aberta e você começar a santificar a tua vida, abrir mão do pecado, da iniquidade, começar a jejuar sempre, orar, ler a Bíblia, santificar a tua vida, tua visão, se você tiver o dom, se você não tiver, você tem que orar e pedir para Deus te dar esse dom. Aí você vai receber o dom, você vai ver. Entendeu? Existem anjos eu falei para vocês, quando eu fui no Monte Sinai, tinha anjos lá do tamanho das montanhas, gigantescos.
que os pés deles estavam na metade das montanhas e o corpo deles passava para cima, a gente não conseguia ver. Eu disse para você, então existem anjos no céu aos milhões e eles são todos diferentes, porque eles têm funções diferentes. Tem anjos guerreiros, né? Que tem anjos mensageiros, tem anjos de cura. Não tem o tanque de Betesda? Não é o anjo da cura? Cara, tá na Bíblia, que você não percebeu ainda. Entendeu? Sim, Elaine Receitas. Sim. Você não ora para o anjo, você ora para Deus. É por isso que tem muita gente aí que peca, né? Porque idolatra o anjo, né? Você tem que idolatrar Jesus. Aí Jesus dá ordem aos anjos e os anjos descem e obedecem você. Se você tiver fé, claro. Você fala, anjo, faz isso, anjo, faz aquilo, e ele faz. Por que tem alguns homens que têm um ministério tão forte? Por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 10, verso 1, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando desceu, Daniel caiu, quando começou a conversar com ele, caiu no chão, arrebatado, com a boca no chão, sem força. Por quê? Por causa da presença e da santidade do anjo, que estava na presença de Deus. Então, por que muitas vezes as pessoas caem na igreja? A presença do anjo. As pessoas não se ligam, né, nessas coisas. O anjo de Deus desce, passeia na igreja, os caras vão caindo. Uma vez eu na nossa igreja, isso faz muitos anos atrás, eu comecei a orar e desceu um anjo na igreja. E eu falei, o anjo vai passar no meio da igreja, quando ele passar, você vai sentir o poder dele. O anjo passou assim, no meio do corredor da igreja, as pessoas foram caindo, assim, igual um dominó, caiu todo mundo na igreja. Todo mundo. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas qual é a função do cair? Muitas vezes não tem uma função específica. É pela presença do ser celestial, do ser santo na igreja. Entendeu? É uma coisa... Você apaga, Alessandra Virgínia. Quando você é arrebatado, você apaga. Teu corpo dorme. Você cai no chão. Teu espírito sai da tua alma, eu não sei, sai. Você vai, a tua consciência vai junto. É uma coisa que não dá para explicar muito. Mas aí teu corpo fica ali dormindo até você voltar. Entendeu? Então, é uma coisa, né? Um anjo azul, que eu já vi ele algumas vezes, é no momento de louvor. Eu não sei se posso atribuir isso ao anjo do louvor, eu não sei. Mas um azul claro, bonito, como uma água marinha, assim, uma coisa diferente. Entendeu? Um anjo, já vi, né? Já vi anjos com as suas armaduras e o seu rosto com cor de bronze, anjos guerreiros. Com cor de cobre, anjos guerreiros. Entendeu? Já vi também. Né? Então, ele tem diversas cores. Né? Eu vi algumas, né? Mas amarelos já, com roupa amarela, já vi também. Mas é uma cor diferente. Não é um amarelo tipo uma cor igual que tem aqui na Terra, é uma coisa diferente, que quando você vê, você vai entender aí que eu estou falando. Mas eles são presentes e eles estão presentes, sim, asas, Solway. Os anjos têm asas, sim, todos. Tá? Então, agora, eles estão aí, agora, se você não crê, os anjos da guarda, né, que cuidam de você. Entendeu? Uma vez, deixa eu contar uma coisa para você aqui, irmão. Eu já dei esse testemunho, eu vou contar de novo. Eu ainda não era crente, eu fui no centro de Umbanda. Eu não era crente, eu era um pastor. Minha família toda era umbandista, né? Toda a minha família. Meu pai era espírita, mas a minha família toda era umbandista. E a gente ia nesse negócio de benzedeira, nessas coisas aí que vocês sabem, né? A maioria das pessoas já conhece e tal. E eu fui uma vez numa moça que incorporava um determinado espírito que se dizia médium, que hoje a gente sabe que não é, né? Outra coisa, mas enfim, eu fui lá. Uma moça bem pequenininha, ela estava sentada numa cadeira baixinha quando eu cheguei. E ela olhou para mim, incorporado o espírito que estava nela, falou comigo. E ele disse assim, eu olho para você e vejo você bem grande, né, soldado? Porque eu era do exército, o pastor foi do exército há muito tempo, né? Eu estava farda. Ele disse, eu olho para você, soldado. Você é um soldado, ele falava para mim. Ele falou, mas esse, daí ele apontou pro lado assim, ó, falou, mas esse que tá do teu lado, e olhou assim, ó. Esse aí é poderoso. Esse aí foi o homem de branco que colocou do teu lado para guardar você.
Ele não, o demônio, ele não fala o nome de Jesus. Tem que aprender isso aí. Ele não fala. Ele não confessa Jesus como Senhor. Ele não fala. Ele fala homem de branco. Homem lá de cima. É assim que ele fala. Quando o diabo fala. Entendeu? Mesmo que seja numa situação de apaziguamento, como foi nesse caso aí. Eleusa Maria, bom dia. Deus abençoe. Entendeu? Então, os anjos, eles normalmente estão ao seu lado. É que você não os vê. Entendeu? Que você não os vê. Mas eles são entidades espirituais santas. O anjo é uma entidade espiritual santa. Ele é um Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo. Entendeu? Ele não é o Espírito Santo. Mas o anjo é um Espírito Santo que veio de Deus e está na terra para trabalhar muitas vezes no seu ministério, cuidar de você, designado por Deus. É a função do anjo. Tá? Claro que não de todos, cada um tem uma função no céu, o céu é um lugar organizado e todo mundo que trabalha no céu, amando de Deus, são os anjos. Entendeu? A linda estrela está falando, por isso que a Xuxa sempre fala o homem lá de cima. Não fala o nome de Jesus, eles não confessam, eles não falam. Então eles falam o homem de branco, o cara lá de cima, eles falam desse jeitinho aí. É fácil de você entender. Na verdade, à medida que você for adquirindo conhecimento e tendo o entendimento da palavra de Deus, você vai conseguindo perceber essas coisas. Entendeu? Na Bíblia, Ruth, está escrito. Não, eles não têm um aspecto diferentão, a gente não vê isso aí. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que no céu tem um ser, um anjo com 7 olhos, né? Com 4 rostos, que significa os 4 evangelhos. Então a Bíblia fala isso, é só você ler a Bíblia você vai ver. Mas não quer dizer que a gente vai ver ele, né? Entendeu? Então nós vemos aquilo que Deus permite que a gente veja. Ok? Nós vemos aquilo que Deus permite que a gente veja e que a nossa fé alcança. Normalmente a nossa fé não alcança mais que isso. Tá? Então é preciso ter fé, né? É preciso ter santificação, conhecimento e domínio da palavra para você começar a ter acesso às coisas espirituais. Entendeu? É mais ou menos por aí. Não, Rosé Almeida, por que os caras tapam o umbigo? Tapar o umbigo é uma ação de determinadas religiões, né? Porque você, teoricamente, nasceu pelo umbigo, né? Teu cordão umbilical tá ligado ali. Então, eles dizem que é uma ligação espiritual pelo umbigo com determinadas entidades e que elas entram pelo teu umbigo. E por isso os caras põem a mão em cima do umbigo para tapar, para que aquele espírito não entre nele. Mas isso é uma crendice popular. Entendeu? Não tenha nada a ver. O demônio, quando tiver que pegar você, ele vai pegar por onde tiver e não tem esse negócio, hein? Né? Não tem nada a ver isso aí. Vamos lá. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então o Espírito Santo nunca mente, nunca erra e nunca se engana. Quem erra somos nós, quem mente somos nós. E quem se engana somos nós. Às vezes a gente ouve uma coisa e não é bem aquilo e a gente acaba falando uma bobagem. Às vezes Deus manda você entregar uma mensagem para alguém que você vai entregar e aí você completa as frases, é ali que você erra. Por isso que muitas vezes eu falo Real Liberdade, bom dia. Por isso que muitas vezes eu digo assim, ó, Deus me mandou eu falar isso aqui, mas eu só vou falar o que Deus me disse, eu não vou completar, não vou interpretar, porque eu posso errar. Então Deus falou isso aqui, ó, ponto. Mas a gente só aprende isso depois que a gente fica velho. Quando a gente é novo, a gente gosta de enfeitar o cesto. Todo mundo gosta. Né? Então, e a gente aprende depois de vela. Will Jânia, você só deve acender vela se acabar a luz. Senão, não. Entendeu? A vela não atrai demônio, mas a vela, você vai acender a vela para quê? Aqui em casa a gente acende vela quando às vezes a Manuela faz uma janta, daí acaba a luz, a gente tem uns troços, põe vela ali, só. Caso contrário, você não tem que acender vela para mais nada.
né? Não deve. Tá ok? 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Van Lume, obrigado, Deus abençoe. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Veja o que a Bíblia está falando. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Então, se você vai numa igreja e o cara nega o Pai, ele é de Deus, a igreja dele? Escute onde a gente está entrando. Não, vela aromática tudo bem, às vezes você põe lá no banheiro quando você vai tomar banho, mas eu estou falando vela de devoção a alguém ou por alguém, num sentido religioso. Entendeu? Agora, você vai acender uma vela no jantar romântico, quando você vai tomar um banho, você põe na banheira, daí não tem problema, tá tudo bem, tranquilão. Tá? Tranquilo. Estou falando com sentido e conotação espiritual. Escute o que a Bíblia está falando. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai. O 23, mas o 22 diz assim, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Escute o que a Bíblia está falando. Você que vai nessa igreja unicista, que os caras só falam em nome de Jesus, negando o Pai. Nega o Pai, nega o Espírito. Presta atenção, você que foi lá e teus parentes são da igreja unicista e querem batizar você só em nome de Jesus, porque o batismo correto é só em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, Fábio. Presta atenção no que a Bíblia diz, verso 22, capítulo 2 de 1 João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém? Se liga. Se liga. Entendeu? Se liga. Tá? Oi, Jailson, bom dia, queridão. Tá? Então você se liga. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Não fica perguntando para mim, pastor, mas aquela igreja... Cara, se você vai lá, é só você prestar atenção. Agora, se você vai numa igreja que os caras negam o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, ela é o espírito do anticristo. Chupa essa manga aí. Mas aqui na minha igreja não acredita no Espírito Santo. É do anticristo. Mas aqui na minha igreja não acredita em Deus Pai, só fala em Jesus. É o anticristo. Só você prestar atenção. Se você for numa igreja, entendeu? Se você for numa igreja aí, presta atenção. For numa igreja aí, o batismo é com o Espírito Santo, Maíra. E o Senhor vos batizará com fogo. Muita gente diz que o batismo com fogo é no inferno. Os batistas principalmente falam isso, porque eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Mas quando você lê o capítulo 2 do livro de Atos, você vê que o Espírito desceu como fogo. Ele não era fogo, mas era como fogo. Como línguas repartidas de fogo. É simples, é só você ler a Bíblia. Entendeu? É só você ler a Bíblia, irmão. Só estou lendo a Bíblia para você. Se você não gosta, você vai em outro lugar que os caras não lê a Bíblia. Aqui a gente só lê a Bíblia. Vamos continuar? 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Ou seja, a Bíblia não mudou, continua a mesma. Essa conversa de que eu tive uma nova revelação.
Tá certinho, Cristina Lafalce. Tem que pedir em nome de Jesus. É isso aí. Ô, irmã Yasmin de Oliveira, você que pergunta, e os testemunhas de Jeová, testemunha de quem? Jesus disse que nós deveríamos ser testemunhas deles. Ele disse, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em todas as regiões, todos os lugares. Não é de Jeová, é de Jesus. Testemunha de Jeová vai para o quinto dos infernos. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então a palavra de Deus continua sendo a boa e velha Bíblia. Não tem nenhuma outra revelação, nenhum outro livro, nenhuma outra visão mirabolante. É a Bíblia, só. Entendeu? Só. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Você não vai poder depois dizer para Jesus que você foi enganado, porque ele está dizendo aqui, ó, eu estou escrevendo para você não ser enganado. A igreja que é de Jesus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo é o mesmo evangelho, ontem, hoje e eternamente, não tem novo, não tem nova versão, mudou isso, Deus me deu uma revelação diferente, não existe, é a mesminha. A mesminha, tá? 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Que unção, pastor, é essa? Quando você reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebeu dele o Espírito Santo, ele está em você, ele permanece em você, por mais que ele ainda não esteja se manifestando através dos dons. Tânia, obrigado. Certo? Pastor, mas eu não tenho dons. 1 Coríntios 12, buscai os melhores dons. Aqueles que vão edificar a igreja. Tá? Vamos lá. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, saúde, Thiago. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Que unção, o Espírito Santo de Deus, que está trazendo para você discernimento, está trazendo entendimento através da palavra de Deus. Você não tem que ficar comprando livro, lendo livro, consumindo livro, buscando evangelho apócrifo, buscando estudo do pastor fulano, do pastor ciclano. Leia a Bíblia, eu tenho falado isso para você todo dia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, irmão. Entendeu? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Ponto. Novo Testamento. Está escrito aqui. Ó. Permaneça nela. 28. E agora, vírgula, filhinhos, permanecei nele. Para que, vírgula de novo, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. O que é confundido, irmão? Ele não vai saber quem você é. Entendeu? A irmã Maria Angélica Jarotsky está fazendo a seguinte pergunta. Mas se eu sair da minha igreja, irmã, você não vai sair porque ela é sua? Como é que você vai sair da sua igreja? E me tornar sua ovelhinha, tá certo ou tá errado? Cara, como é que você quer que eu responda isso para você, Maria? Isso é uma prerrogativa sua. A igreja que você congrega, você que sabe. Agora, se você está na sua igreja, ela é a sua igreja. Agora, se ela estiver ensinando você fora da Bíblia, você vai para o inferno, mesmo sendo a sua igreja. Então, igreja é uma opção sua. A Bíblia é muito clara. Ela diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e o segue. Se o cara onde você está é seu pastor, segue ele. Mas se você segue ele, você está fazendo o que aqui? Isso é uma coisa que você tem que perguntar. Se o teu pastor é um homem de Deus, tua igreja é uma igreja abençoada de Jesus, por que você tem que vir aqui para aprender?
Entenda a minha pergunta, não quero te ofender de maneira nenhuma, né? Só estou te ensinando. Certo, irmão? Você vem fazer o que aqui? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Ah, pastor, mas eu venho aqui para aprender a Bíblia. Mas por que você não aprende na sua igreja? Porque eles não ensinam? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você. Eu falo isso, já, ó, saiu 200 pessoas já, porque eu dei uma lapada neles, ó. Gente, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Se você falar mal da igreja dela, ela fica tua inimiga. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, eu estou pregando a Bíblia só. Quem fala mal da igreja é o testemunho do pastor, da igreja. Entendeu? A igreja, Jesus, Novo Testamento, ninguém guarda o sábado. Ninguém é testemunha de Jeová. Ninguém batiza mortos. Ninguém faz campanha com dinheiro. Ninguém faz fogueira santa. São coisas que não são da igreja de Cristo. Não existe comércio, ninguém vende Bíblia na igreja, almoço, pastel. A dirigente da igreja não é mulher. A igreja de Jesus Cristo, dirigida pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo, do Espírito Santo, tem batismo com o Espírito Santo com evidência de dom de línguas, tem dom de cura, tem dom de revelação, tem dom de profecia. Na igreja que Jesus Cristo criou. Se na tua não tem, os caras não acreditam, saia fora, porque você vai pro inferno. Entendeu? Eu estou te ensinando a Bíblia. Aí tem gente que não quer saber da Bíblia, ele quer saber da religião dele. A religião não salva ninguém. Quem salva você é Jesus. E quando você chegar diante de Deus, você não vai poder dizer que você não sabia, porque eu estou te ensinando. Por isso que eu estou aqui com sono, cansado, podia estar dormindo, eu estou aqui ensinando você. Né? Agora você faz o que você quiser. Né? Vendendo viagem para Israel, mensalidade de carnê, cobrando cadeira de você. Aí cada um leva onde gosta, né? Faz o que você quiser. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem não pratica, não é. É simples. É difícil de entender? Todo aquele que pratica a justiça é de Deus. Quem não pratica, não é. Não é difícil de entender, eu acho, né? É? Não, né? Tá fácil, né, de entender. Tá bem tranquilão, né? Tá bem tranquilo. Falou? Vamos orar? Eu tô com fome. Vou comer. Eu não comi ainda. Vamos lá? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, para que a gente cresça na graça, no conhecimento, para que a gente ande na Tua presença, Senhor, e sejamos abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que nós estamos bebendo, que nós vamos beber, e quando bebermos dela, sejamos alcançados pelo nosso milagre, segundo a fé que temos em Ti, Jesus Cristo. Peço, Deus, que o Senhor abençoe o óleo que os irmãos estão segurando em suas mãos, para que ele seja santo, santificado, e tudo aquilo que ele tocar seja com ele santificado em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração aí, Deus te abençoe. À tarde a gente está de novo, tá? Não esquece que hoje é terça-feira, hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau.